Lucas 14, versículos 25 até 35. A exposição bíblica deste texto vem na sequência também da nossa reunião da quarta-feira passada. Nós tratamos de assuntos bem delicados e importantes sobre a nossa igreja, e ser igreja é seguir a Cristo, é ser de Jesus, é ouvi-lo, ouvir o que Ele diz, as instruções, as ordens que Ele dá, é caminhar à luz do seu querer. Nós acabamos de dizer isso, de cantar, seguir a Cristo é caminhar à luz do seu querer. Ele quer, Ele tem vontade, Ele diz o que Ele quer e nós caminhamos de acordo com essa voz. Negar a Cristo, sim, é sacrifício. Nós também cantamos na última estrofe, é existir sem o seu perdão e sem o seu amor. Se queres ser feliz, ter paz perfeita, entrega a tua vida ao Salvador. Então, ser discípulo de Jesus, segue Jesus, porque Ele morreu para te dar o perdão dos teus pecados, para te amar. E uma das formas que o Senhor Jesus tem de amar, mostrar que tem amor, que tem compaixão, é ensinar. E este texto, então, fala do ensino de Jesus. Versículo 25 começa assim: grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando, lhes disse, e começou a ensinar. E não são palavras fáceis as que vêm a seguir. E é por isso que nós vamos orar. Vamos convidar todos a ficarem em silêncio e a ouvirem com muita atenção agora a oração baseada neste texto. Então nós vamos orar, vamos falar com Deus. Então nós vamos nos acalmar e vamos criar este ambiente agora de oração para falarmos com o Senhor. Senhor, nós estamos aqui, nós viemos aqui por causa de Jesus. Estamos aqui porque percebemos a importância de Jesus. Renunciamos ao conforto da nossa casa, renunciamos a outros desejos que temos e que são desejos legítimos de ter. Pode ser de descanso, de estar com a família, mas estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz por meio da leitura destas palavras que Jesus proferiu e foram registadas por Lucas. Rogamos, ó Pai, que Tu abençoes a leitura da Tua palavra e o efeito que ela terá nos nossos corações. É por Jesus que pedimos isto, é no nome dele. Amém. Versículo 26. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim,
não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo combater contra outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O texto começa então por dizer: grandes multidões o acompanhavam e ouviram estas palavras. São palavras difíceis, duras, extremas até, radicais, alguns diriam. E nós, além de hoje, nós gastaremos, se Deus permitir, outros domingos e outros momentos, outras oportunidades para refletir sobre estas palavras de Jesus e procurar também explicar o contexto, seja o contexto cultural, mas também o contexto, especialmente o contexto espiritual e bíblico destas palavras tão contundentes, tão fortes. Mas eu parei para meditar nesta primeira frase: grandes multidões o acompanhavam. E ao longo da minha leitura bíblica, ao longo dos anos, eu tenho escrito, tenho separado, tenho uma lista com os versículos sobre alguns temas, e para mim um tema importante é o das multidões. Um assunto importante, observar as multidões, observar a maioria. E eu quero partilhar numa introdução a este texto, hoje, fazendo uma introdução, o que a Bíblia diz sobre as multidões. Então eu quero partilhar com os irmãos algumas ideias bíblicas sobre as multidões. O versículo 25 diz que grandes multidões acompanhavam Jesus, mas não foi sempre assim na sua experiência no mundo. E o Evangelho de João, no capítulo 6, diz que perto da sua morte, o Senhor Jesus, ele falou acerca do discipulado, acerca de seguir, de vir a Ele, de ir até Ele. Ele diz no versículo 65 de João 6, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então, à vista disto e destas palavras, e daquilo que o Senhor já tinha dito nos versículos anteriores, o que significa segui-lo, muitos então dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Muitos o abandonaram e já não andavam com ele. Mateus também conta que, praticamente no fim do seu ministério, lá no jardim de Getsemane, diante da perseguição e daquela situação em que vieram os soldados e até uma turba, uma grande turba, uma multidão de soldados, de homens que se juntaram para prender Jesus. Nós lemos em Marcos 26, também em Mateus 26 e também em Marcos 14, que os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Então já não tinha aquela multidão com ele. Não foi sempre assim que Jesus teve uma multidão com ele. Temos também ainda o exemplo de Paulo, o apóstolo, o imitador de Jesus. Aquele que serviu a Jesus de uma forma tão abnegada, tão consagrada. Um exemplo para nós, um homem que se sacrificou e chegou ao fim da sua vida, do seu ministério, e ele diz, na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. E é assim que ele termina a sua vida e o seu ministério, sozinho, com esta sensação de abandono. Não havia multidão a segui-lo, não havia discípulos, não havia nem sequer irmãos com ele.
Nós já tínhamos falado, quando estudamos o capítulo 1 de Deuteronômio, já tínhamos falado um pouco sobre a questão da multidão. Quando expusemos os versículos de 9 a 18 do capítulo 1, falamos sobre a multiplicação de filhos que Deus prometeu a Jacó, já tinha prometido a Isaac e também a Abraão. E nós falamos sobre essa ideia da multiplicação e da multidão e fizemos uma pergunta: é bênção ou é maldição? Ou é as duas coisas, bênção e maldição? Pode ser bênção e pode ser maldição. Vimos como é que a multidão e a multiplicação pode ser bênção, porque é uma promessa cumprida. Deus prometeu e o que Deus dá é bom. Ele tinha dito a Abraão, no caso ainda Abrão, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes, e lhe disse: assim será a tua posteridade, uma multidão. Mais à frente, no capítulo 22, versículos 17 e 18, de veras te abençoarei, portanto é uma coisa boa, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos, nelas serão benditas todas as nações da terra. Então essa multiplicação é uma bênção, é promessa cumprida. E cumpriu-se realmente essa promessa. E os egípcios perceberam que Israel se tornou um povo até mais numeroso e mais forte do que eles. É isso que nós vemos no início do livro de Êxodo. E por isso quiseram destruí-los. Porquê? Porque Deus cumpriu essa promessa e fez de Israel um povo numeroso, um povo grande. E nós sabemos, e a sabedoria bíblica diz que é na multidão do povo que está a glória do rei. E quando falta povo, está a ruína do príncipe, falta exército, falta mão de obra, falta gente para servir o império, o reinado. Então, quando um povo tem muita população, quando o povo tem um grande exército, quando tem muita mão de obra, é um povo glorioso. A glória do rei, do príncipe, do presidente está no número e na força do seu povo. Então é uma ideia bíblica. Multidão, multiplicação é uma bênção. Mas também vimos o lado da maldição. Em 2 Samuel capítulo 24, nós lemos que Deus ficou irado, ficou zangado com Davi porque ele quis contar o povo, quis ver quantos eram os seus soldados, quis perceber quão grande era a sua multidão. O pecado de Davi foi colocar a sua fé em números, em multidões, e não em Deus e nas suas provisões. Este senso, diz um comentador, acerca desta história verídica do que aconteceu com Davi, este senso, essa contagem do potencial exército de Israel, não teve a sanção, a aprovação do Senhor e procedeu de motivos errados. Davi queria gloriar-se no tamanho da sua força de combate ou conquistar mais território do que aquele que o Senhor lhe havia concedido. Ele mudou a sua confiança em Deus para o poder militar. E este é um tema constante nos Salmos, como o Salmo 20, versículo 7, o Salmo 25, o Salmo 44, que traz essa ideia da confiança em Deus. Não é em exércitos, não é em cavalos. Uns confiam em carros, em cavalos. Nós, porém, dizem os crentes, confiaremos, nos gloriaremos no nome do Senhor. O Salmo 25 diz: Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Eu não confio no meu arco, diz o salmista no Salmo 44, e não é a minha espada que me salva, o meu guerreiro, não é o meu cavaleiro, mas é o Senhor. Esta é uma ideia que está na devoção, na fé, na crença daquele que serve a Deus. E quando Deus vê algo diferente no coração do seu filho, do seu servo, do seu povo, Deus fica triste, às vezes irado, zangado, porque Deus não quer ver esse tipo de confiança no seu povo. Confiança em homens, confiança em exércitos, confiança no seu braço, no seu poderio. Foi Satanás, então, que incitou. Foi Deus, através de Satanás, que incitou Davi.
porque lembremos que Satanás pode ser instrumento nas mãos de Deus. O diabo, ele não é o adversário de Deus, ele é o nosso adversário. Mas ele é, muitas vezes, instrumento nas mãos de Deus para cumprir os propósitos de Deus. Então foi, como nós lemos esse contraste, segundo Samuel, foi o Senhor que incitou, e 1 Crônicas explica como é que o Senhor incitou, através de Satanás, incitou Davi a levantar o censo. Esse censo que trouxe tragédia, porque ao contrário do censo no tempo de Moisés, foi Deus que tinha ordenado, este censo de Davi era para gratificar o seu orgulho pela grande força do seu exército e consequente poder militar. Ele também estava a colocar mais confiança nas suas forças do que no seu Deus. Ele estava a assumir o crédito pelas suas vitórias com o crescimento do seu grande exército. Então isso despertou a ira de Deus, que moveu Satanás para trazer à tona o pecado de Davi. Um líder com muitos seguidores pode cair neste pecado de confiar nos números e não no Senhor. Nós acreditamos que é uma bênção ter uma igreja grande. Muitos convertidos juntos, cultos cheios de vida, muitos ministérios, vários projetos missionários, forte impacto social. Tantas coisas que uma igreja pode fazer com muitos membros, quando tem um corpo considerável, grande, desenvolvido. Contudo, também é uma fonte de grande tentação ter uma igreja grande, pois é algo que alimenta a autoconfiança, a vaidade, a arrogância e o orgulho. Tende a não haver prestação de contas nem supervisão. Um pastor de uma igreja grande, um líder de uma igreja grande, acha que não precisa de nada nem de ninguém. Isto leva novamente a essa falta de supervisão. E é daí que vêm muitas heresias e se formam muitas seitas. Seita significa alguém que se separa do caminho da verdade. Sectário significa alguém que se divide, alguém que sai, alguém que não quer andar com o grupo que está certo. O grupo da verdade. Alguém que acha que tem a verdade, acha que é verdade. E acha que para haver salvação tem que pertencer ao seu novo grupo. Esse é o líder de seita. Então nós precisamos refletir sobre esta realidade da multidão e da multiplicação. E pensemos então, qual é o exército mais numeroso? Esta semana temos ouvido muito sobre números de exércitos. É o exército ucraniano ou é o exército russo? Qual é o maior? E nós, pelo que vamos ouvindo, pelo que vamos sentindo, até percebendo no testemunho de irmãos ucranianos com quem tenho-me correspondido nesta semana, qual é o grupo bom? Qual é o exército bom? Diríamos nós, crentes hoje no século XXI, no ano 2022. Não é o governo, não é o exército ucraniano, o bom, mas quão maior é o governo mau, o governo russo? Em algumas proporções de 15 vezes maior, 20 vezes maior. Quais são os indivíduos mais ricos, mais prósperos na Terra? São indivíduos cristãos ou ímpios? O que nós vamos ouvindo, que vamos conhecendo da realidade que está à nossa volta, quem é mais rico? O crente ou o ímpio na Terra? Qual é o caminho com mais adeptos, com mais utilizadores desse caminho? É o caminho apertado ou é o caminho espaçoso? Jesus fala sobre o caminho. Em Mateus 7 ele diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E ele diz: são muitos os que entram por essa porta. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. A maioria não está a entrar pela porta apertada. A maioria não está a caminhar no caminho que é estreito. Agora a questão é, será que esta conversa, a minha conversa, a nossa conversa aqui é porque nós temos uma igreja pequena? Depende da perspectiva. Esta semana alguém me contactou a propósito dos devocionais que chegaram e que estão a ser distribuídos aqui em Portugal, foram escritos por irmãos com essa cosmovisão, com essa
convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é suficiente, ela é inerrante. Há uma profunda confiança, então, de quem escreveu estes devocionais baseados nas Escrituras, de que a palavra é suficiente e ela é verdadeira e ela alimenta a nossa alma. Então, ao falar sobre estes devocionais, um irmão responsável também pela distribuição deles aqui, ele disse: sobraram alguns, um pastor que vinha buscar, ele faleceu. Pastor com 40 e tal anos, morreu, e ele tinha encomendado. Como a vossa igreja é maior do que a do outro pastor, não querem vocês da igreja bíblica vir buscar mais alguns exemplares? Então depende da perspectiva. A nossa igreja é maior do que algumas igrejas que também são bíblicas aqui na região da Grande Lisboa. Mas a pergunta é, sabemos que somos ainda uma igreja pequena? Eu tenho essa consciência, nós temos essa consciência. Já dá muito trabalho, mas é pequeno. Somos uma igreja pequena. Mas esta conversa das multidões de ser uma maldição, é porque temos uma igreja pequena, é porque somos poucos? Realmente nós queremos que é uma bênção, algo muito bom ter uma igreja grande, muitos convertidos juntos, cultos cheios de vida, porque quando há muitas vozes a louvar a Deus, a cantar, sente-se mais vida. Há mais crianças que transmitem muita alegria, muita vida. Cultos cheios, então, dessa alegria do Senhor. Muitos ministérios que podem ser desenvolvidos porque há mais gente para servir. Vários projetos missionários, há mais recursos para enviar. Há um forte impacto social, porque as pessoas da vizinhança percebem que há ali um grupo considerável de pessoas que têm fé. Isso causa um impacto. Podemos até ajudar pessoas com necessidades, porque há mais mão de obra, há mais recursos. Então, nós acreditamos que sim, que é bom que a igreja cresça e que se torne uma multidão. Mas nós acreditamos que a bênção maior é futura. Nós sabemos que a realidade aqui, já vamos falar sobre a realidade aqui, mas nós sabemos, e quando vemos multidões na Bíblia serem descritas, tanto como foi falado lá para Abraão, ele diz: eu te abençoarei, em Gênesis 22, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. Isso é para a frente, é futuro. Abraão não viu essa multidão. Para ele era futuro, era uma bênção que estava por vir. E para nós, crentes, nós vemos uma multidão, é lá na frente, é profetizada por Jesus através de João em Apocalipse 7, diz: viu em visão acerca do futuro uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E cantavam essa salvação, mas é uma visão futura. Está lá à frente, é algo que para nós, multidão, é algo que vai ser concretizado no futuro. Mais um texto em Apocalipse, capítulo 19, numa outra visão. Então, depois destas coisas, ouvi no céu como grande voz de numerosa multidão, dizendo: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Versículo 6, então ouvi como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Mas é no futuro. Essa multidão convertida a Jesus, a cantar ao Cordeiro, a cantar ao Deus Todo-Poderoso, é no futuro. Essa é a multidão que nós queremos considerar como a mais desejável, estar no meio dessa multidão. Essa é a nossa esperança. É a vida eterna, é o reino do Senhor. Essa é garantida, como foi garantida para Abraão, o pai da fé, o pai de Israel. É para nós também garantida como filhos de Deus, como seguidores de Jesus. Nós pertencemos a uma multidão que se levantará para exaltar Jesus, para cantar glória a Deus. Mas qual é a realidade presente então? Como é que nós podemos ver hoje a maioria? A maioria está corrompida. E está desde o início da história. Desde o pecado de Adão e de Eva, desde a tragédia de Caim e Abel. Viu Deus a terra e eis
que estava corrompida, Gênesis capítulo 6. Porque todo o ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então esta é a realidade bíblica, é assim que a Bíblia apresenta a maioria, a multidão, as multidões, a maioria está corrompida. Gênesis 7, disse o Senhor a Noé, entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Esta geração não tem sido justa diante de mim. A maioria não anda em justiça e retidão, desviando-se do mal diante de mim. Capítulo 19, Gênesis 19, versículo 4. Antes que se deitassem os homens daquela cidade de Sodoma, cercaram a casa, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. A maioria queria fazer mal àqueles homens. A maioria estava corrompida. A maioria da cidade, aqui diz toda a cidade, estava imersa em pecado. Então lembremos disso. A Bíblia apresenta a maioria como corrompida. A Bíblia também diz e dá esta ideia que mais vale só do que mal acompanhado. Por isso, a sabedoria diz, através da lei, em Êxodo 23, versículo 2, não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria para torcer o direito. Pode ser que a maior parte das pessoas esteja inclinada, e muitas vezes está, para o mal, mas ficar sozinho não é necessariamente uma coisa errada, uma coisa má. Então, muitas vezes, mais vale só do que mal acompanhado. Provérbios 1:10. Sabedoria. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. É isto que a Bíblia diz. Fica sozinho. Não andes atrás daqueles, mesmo que sejam muitos, mesmo que seja a maioria, não sigas conselhos, mesmo que sejam de muitas vozes. Fica com o Senhor. Não faças mal. Fica com o bem. Agora há uma advertência aqui em Provérbios 18. Nós temos uma advertência àqueles que acham que devem andar sempre sozinhos. O solitário, ele busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Nem sempre é bom estar sozinho. É bom estar sozinho quando os conselhos são para o mal. A maioria ou todos querem o mal, mas eu sei o que é o bem, eu sei o que é bom e eu fico sozinho. Essa é a sabedoria que ensina isso. Essa é a voz da sabedoria. Então, nós não devemos fugir de conselhos sábios quando os conselhos estão com um grupo que ouve o bem e quer agradar a Deus. Outra coisa que podemos aprender acerca da maioria e da multidão na Bíblia. O povo, ele é propenso para o mal e fica desenfreado. Êxodo 32, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós. E versículo 22, respondeu Arão, não se acenda a ira do meu Senhor, tu sabes que o povo é propenso para o mal, pois me disseram, faz-nos deuses que vão adiante de nós. Versículo 25, vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta para a vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse, quem é do Senhor venha até mim. E sabemos o que acontece depois, já lemos esta história e há morte, há destruição, porque o povo, a maioria, a multidão, não estava com o Senhor. E queriam deuses, queriam falsos deuses, queriam ídolos. Então, a maioria, o povo é propenso para o mal e fica desenfreado. Esta é a tendência do povo, esta é a tendência da maioria. A voz do povo também precisamos lembrar que não é a voz de Deus. Números 14. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem, a Josué e a Caleb. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Josué e Caleb traziam um discurso de fé, mas o povo
a maioria não teve fé. Estavam incrédulos, enfraquecidos e queriam era matar os homens de fé. Números 16, versículo 19. Corá fez ajuntar contra eles todo o povo à tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação, mas no dia seguinte toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. De novo, aqueles infiéis, os incrédulos, os desobedientes, e o povo estava com eles. O povo tinha pena dos infiéis e dos incrédulos. 1 Samuel 15, versículo 9. E Saúl e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois e os animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia e não os quiseram destruir totalmente, porém toda a coisa vil e desprezível destruíram. Versículo 15. Respondeu Saúl: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus, o resto, porém, destruímos totalmente. O povo com Saúl, a maioria de novo, contra Samuel, o homem de Deus, o profeta, a fazer exatamente o oposto daquilo que Deus tinha dito para fazer, mas a maioria fez diferente. Então a voz do povo não é a voz de Deus. E ouvir o povo, ainda que sejam muitos, não significa que estamos a ouvir a verdade e a vontade de Deus. A Bíblia também nos ensina que não é agradável ficar ou sentir-se sozinho. Não é bom estar no meio da multidão e pensar de uma forma diferente da multidão. Não é fácil, não é agradável sentir-se sozinho ou ficar sozinho. Elias sentiu isso. Ele disse: eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Ele estava profundamente triste. Ele sentia-se sozinho, abandonado e ainda por cima perseguido, queriam matá-lo. E ele está a sofrer. Não é bom estarmos sozinhos, sentirmos-nos sozinhos. E não é difícil juntar uma grande turba para praticar o mal. Não é difícil juntar uma multidão para fazer coisas erradas, para praticar a violência. Em Mateus 26 diz que Judas, um dos 12, com ele veio também uma grande turba, uma expressão para uma multidão, um ajuntamento de pessoas, com espadas, porretes, vindos da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Rapidamente eles juntaram ali uma multidão, uma grande turba, para virem praticar o mal. Em Mateus 27, Pilatos pergunta: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos, a maioria. A multidão disse que seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Aquele povo que foi rapidamente reunido pelos judeus. Não é difícil para juntar uma turba, uma multidão para praticar o mal, acusar um inocente, condená-lo à morte. Em Atos 14, versículo 18, foi com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Paulo e Barnabé, por causa daquele milagre que tinham operado, sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Queriam adorá-los como deuses, e rapidamente vieram alguns homens, instigaram a multidão, reuniram a multidão e já queriam apedrejar e matar Paulo e Barnabé. Em Atos 17, os judeus, porém movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Rapidamente juntaram ali também um grupo de pessoas para poder praticar a maldade. Atos 18, versículo 12. Quando Gálio era procônsul da Acaia,
Levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal. Então lembremos que não é difícil juntar uma grande multidão, uma maioria, para praticar o mal. A Bíblia diz que isso aconteceu. Aconteceu várias vezes. E acontece repetidamente. E acontece hoje. É fácil se juntar uma multidão para defender a mentira, a violência e praticar a perversidade. O livro de Marcos traz um contraste impressionante sobre o comportamento da multidão. Marcos 3 diz que seguia Jesus uma grande multidão. Também da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, de além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão. Sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele essa grande multidão. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimir. Era tanta gente que Jesus sentia-se ali comprimido, apertado, e precisava de sair, de se retirar. Era tanta gente atrás dele, a segui-lo. Mas vejam essa mesma multidão no final do Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 11. Estes, os judeus, incitaram a multidão no sentido de que lhes soltasse de preferência Barrabás. Entre a opção de soltar Jesus ou soltar um criminoso, a multidão gritava para que fosse solto o criminoso, o malfeitor. Versículo 13. Eles, porém, clamavam: crucifica-o! Mas Pilatos lhes disse: mas que mal fez ele? Eles gritavam cada vez mais: crucifica-o! Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e mandou aceitar a Jesus e o entregou para ser crucificado. Este é o contraste da multidão e do grande grupo e da maioria. Lucas 23 ensina-nos que estar em minoria não é impedimento para praticar o bem. José de Arimateia, ele era a minoria entre o sinédrio. Ele era um homem bom e justo, mas o versículo 51 diz que ele não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros. Os outros, a maioria, queria condenar Jesus, mas ele não tinha concordado com a opinião dos outros. Ele esperava o reino de Deus e por isso ele queria de alguma forma servir a Deus e pediu o corpo de Jesus para cuidar dele. Ele não concordou. Então o facto de estar em minoria, de estar sozinho na multidão, não impede de praticar o bem. Este homem é um exemplo de alguém que, mesmo sendo minoria, ele conseguiu fazer algo bom, justo e reto e foi destacado por isso. O Novo Testamento também descreve que frequentemente a multidão não tem noção. Em Atos 19, lemos que uns gritavam de uma maneira, de uma forma, outros de outra, porque a Assembleia caíra em confusão e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Isto é uma descrição de uma reunião, de uma Assembleia, de uma multidão. Muitas vezes a multidão nem sabe porque é que está junta. Não tem noção. Em Atos 21, uma história semelhante, agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro, não podendo ele, o comandante, saber a verdade por causa do tumulto. Era uma confusão, não havia noção. Então ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa de povo o seguia gritando: mata-o. Esta é a voz da multidão, esta é a voz do povo, sem noção, mas incitados pela maldade de uns poucos, facilmente ficam em total confusão. Em Atos 27 temos uma lição importante sobre a multidão. A opinião da maioria não serve necessariamente de garantia.
Versículo 12 desse capítulo diz: não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era da opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. E o que nós sabemos pelo fim da história, no versículo 41, diz que chegaram a um lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio, a proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. E o versículo 44 fala dos destroços do navio. Mas a maioria disse: é para ir. Mas o homem de Deus sabia que não era para ir. Mas a maioria prevaleceu a sua opinião. Isso lembra-nos que a opinião da maioria não serve necessariamente de garantia. Porque a multidão muda facilmente de posição. Nós aprendemos também no livro de Atos com uma história, no capítulo 28, quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo da fúria do mar ou da justiça do mar, a justiça não o deixa viver. Então, a opinião da multidão era que aquele homem era um criminoso, era um assassino, ele tem que morrer. Porém, diz o versículo 5, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. A multidão que achava que Paulo era um assassino mudou de opinião, mudou de parecer, agora Paulo era um Deus. Então a multidão muda facilmente de posição. Em Romanos 1 temos um texto que nos adverte para esta questão que a multidão gera aprovação humana, mas não divina. Romanos 1,32, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de mortos que tais coisas praticam, essas coisas inconvenientes descritas neste capítulo, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. As multidões praticam o mal e servem de aprovação para que novos praticantes do mal surjam e se sintam apoiados e aprovados. Mas o facto de a multidão gerar aprovação humana, precisamos lembrar que não gera a aprovação divina. Não é porque temos a maioria conosco ou porque somos uma multidão que estamos certos e estamos a fazer o que é certo. Porque quem sabe o que é certo e o que é bom é Deus. Ele é a fonte da bondade e da sabedoria e Ele é o Todo-Poderoso e Ele é o justo juiz. A lei vem dele. Quem diz que está certo ou que está errado é o Senhor. Mas a multidão gera grande pressão sobre as pessoas e até sobre os discípulos e até sobre os crentes e homens que já haviam tido experiências de estarem cheios do Espírito Santo e falaram em nome de Deus, como o exemplo de Pedro, discípulo de Jesus, fiel. Mas antes de chegarem alguns da parte de Tiago, nós lemos em Gálatas 2, Pedro, Cefas, nesse texto, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram esses da parte de Tiago, a maioria da igreja eram da parte de Tiago, eram judeus. Ele afastou-se, por fim, veio a apartar-se, temendo os da maioria, os da circuncisão, os judeus. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles, da maioria. E pela pressão que o grupo causa. A multidão gera grande pressão, nós aprendemos isso com as Escrituras. Então nós sentimos-nos pressionados, com igrejas maiores do que a nossa, com movimentos mais numerosos do que aquele movimento ao qual nós pertencemos. Então esta reflexão bíblica, ela tem o objetivo de nos alertar em relação aos falsos profetas e às ideias enganadoras que atraem multidões. Esse é um dos propósitos desta reflexão hoje.
há um movimento de falsos profetas, há uma influência de ideias enganadoras à nossa volta que nos pressionam. A maioria pensa de uma forma diferente da que nós pensamos. Isso gera uma pressão grande sobre nós. Mateus 7, versículos 13 em diante, nós lemos: Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então aqui a advertência, versículo 15: Acautelai-vos, tenham cuidado com os falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda a árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda a árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demónios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, o que está errado, a maldade, o pecado. É hipocrisia, nós lemos isso a semana passada e lembramos dessa frase que o irmão Jerry Bridges escreveu. É hipocrisia orarmos por vitória sobre os nossos pecados e ainda sermos desleixados na nossa absorção da verdade da palavra de Deus. É com essa absorção da verdade da palavra de Deus que nós temos como discernir o que é bom e o que é mau, independentemente do número de pessoas que nos rodeiam, ou do barulho que elas fazem, ou das ideias tentadoras, enganadoras que apresentam para nos seduzir. Meu filho, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Meus irmãos, se os falsos mestres e os falsos profetas querem seduzir-vos, não consintam, não o consintais. Esta reflexão bíblica sobre as multidões tem também o propósito de nos alertar em relação à necessidade de produzirmos fruto. Nós cantamos: seguir a Cristo é caminhar à luz do seu querer, é dar fruto, é fazer a vontade dele. Esse é o fruto que nós queremos ver na nossa vida. Em Mateus 7, 24, o texto continua: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, esse será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína, a sua destruição. Nós falamos sobre destruição a semana passada. Quais são as vidas que são destruídas? Aquelas cujos alicerces não estão em ouvir e praticar, obedecer as palavras do Senhor. A ruína, a destruição. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque elas ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Quem fala conosco é alguém que tem toda a autoridade. É alguém que diz: toda a autoridade me foi concedida. Eu tenho toda a autoridade para falar e para ensinar. Foi Jesus que disse isso. É isso que Ele então nos está a querer lembrar. Que Ele é Senhor e que nós devemos desejar e procurar caminhar à luz do seu querer. Isso é dar fruto. Então esta reflexão bíblica acerca das multidões tem este propósito de nos alertar em relação à necessidade de nós produzirmos fruto. E nós vamos ver, se Deus permitir, nas próximas semanas,
Na continuidade deste texto de Lucas 14, o que significa: se alguém vem a mim e não aborrece, não odeia o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que é que isto quer dizer? O que é que Jesus quis dizer com isto? Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. Vamos estudar também à luz de Deuteronômio 13, versículos 6 a 10, esta passagem. Mas nós agora vamos cantar um hino, cuja letra foi escrita por Fanny Crosby. Eu gostaria de terminar com um breve relato da vida desta compositora, desta poetisa, Fanny Crosby. Nasceu no dia 24 de março de 1820. Jane Frances Crosby enfrentou muito cedo um problema de saúde que mudaria para sempre a sua vida. Com 6 semanas de vida, ela teve uma gripe que deixou os seus olhos com uma inflamação. O remédio usado danificou o nervo óptico e ela nunca mais pôde ver. Ficou cega para o resto da sua vida. Aos 10 anos, ela memorizava 5 capítulos da Bíblia por semana. Aos 15, ela sabia de cor os 4 evangelhos, o Pentateuco, o livro de Provérbios, Cântico dos Cânticos e muitos salmos. Começou a estudar música aos 12 anos. Tornou-se membro de uma igreja em Brooklyn, Nova York, além de ter auxiliado outras comunidades. Interessante o que li sobre ela. Os pastores daquela região disputavam a sua presença por causa da maneira como ela se envolvia como voluntária no serviço cristão. Os pastores da região todos queriam que ela fosse membro da sua igreja. Ela foi influenciada pelo movimento de santificação iniciado por John Wesley. Em 1896 ela mudou-se para uma área pobre, lá no Brooklyn, em Nova York, perto da casa do músico Ira Sankey. Ela foi viver para perto da casa dele. E ele atribuía aos hinos dela, ele que era o ministro de música de D.L. Moody, o grande evangelista, ele disse que os hinos dela explicavam muito bem o sucesso que as campanhas evangelísticas de Moody tiveram. Ela recebia muito pouco pelos hinos que compôs e deu muito do pouco que lhe pagava. Era generosa, recebia muito pouco e dava muito. Um outro compositor de hinos disse acerca de Fanny Crosby: provavelmente não existe, ele estava vivo quando ele disse, não existe atualmente algum escritor ou alguém que escreve hinos que apele mais à legítima experiência da vida cristã ou que expresse mais claramente os profundos anseios da alma humana do que Fanny Crosby, disse George Stebbins, também um autor de hinos. Embora ela soubesse música muito bem, ela não compunha as suas melodias. Ela escrevia vários hinos no mesmo dia, ditava a letra para alguém e depois entregava a letra a um compositor. Ira Sankey foi um desses compositores. Sobre o seu trabalho como autora, como escritora, ela refletiu: eu penso que eu fui levada aos poucos em direção ao meu trabalho. Eu creio que o mesmo acontece na vida daquele que cultiva a sua habilidade como presente de Deus. E então, se alguém tem uma habilidade, um dom, um talento, então trabalha corajosa, tranquila e persistentemente. Faz o seu trabalho quando este lhe vem às mãos. O objetivo de Fanny Crosby na vida e na poesia era muito claro: levar pessoas a conhecerem, a receberem Jesus como Salvador e Senhor. Ela diz, pode parecer um pouco, ela dizia, alguém ouviu ela dizer isso, pode parecer um pouco fora de moda começar o trabalho com uma oração, o trabalho de escrever um poema, um hino. Mas eu nunca começo um hino sem primeiro pedir ao bom Senhor para Ele ser a minha inspiração. Então, antes de começar o trabalho, sempre fazia uma oração. Um dos hinos que ela escreveu
que o título é "Oh, não consintas tristezas dentro do teu coração", para entendermos melhor o sentido deste hino e porque é que ela escreveu este hino. Ouçamos então o que a própria Fanny Crosby escreveu acerca da sua cegueira. Então, uma mulher cega escreveu um poema a falar da razão porque ela acha que Deus permitiu que ela ficasse cega. Parece ter sido uma intenção da providência de Deus que eu fosse cega toda a minha vida, e eu agradeço-lhe esta dispensação da sua graça. Se uma perfeita visão terrestre me fosse oferecida amanhã, eu não iria aceitá-la. Poderia ser que eu não tivesse cantado hinos para o louvor de Deus se eu ficasse distraída com as interessantes e belas coisas em torno de mim. Assim, quando eu chegar ao céu, o primeiro rosto que alegrará os meus olhos será o do meu Salvador. Ela não queria ver outra coisa. A primeira coisa que ela queria ver era o rosto do Salvador. Por isso ela escreveu: "Oh, não consintas tristezas dentro do teu coração, tendo fé firme no Mestre, segue-o sem hesitação." Ser discípulo de Jesus, segue Jesus. Seguir a Cristo não é sacrifício, é caminhar à luz do seu querer. Por isso, ela escreveu o poema e Ira Sankey escreveu a música: "Onde quer que for irei, seguirei a meu bom mestre." É isso que nós vamos cantar. Se eu tiver Jesus ao lado, se por Ele eu for auxiliado, se por Ele eu for mandado, onde quer que for, irei. Isto é ser discípulo de Jesus.